Conquistar sabedoria é infinitamente mais precioso do que acumular ouro, e adquirir entendimento vale mais do que a prata mais valiosa, como está escrito em Provérbios 16:16. Salomão, filho do rei Davi, é amplamente reconhecido como um dos homens mais ricos e sábios que já existiram. Mas qual é o segredo por trás de tamanha prosperidade? Será que Salomão seguiu algum princípio universal que o tornou tão rico? A resposta é sim. Na verdade, existem 3 códigos essenciais que explicam a riqueza de Salomão. Um deles, no entanto, está escondido nas escrituras bíblicas, aguardando para ser descoberto por aqueles que desejam alcançar a verdadeira prosperidade. Hoje, você terá a oportunidade de desvendar esse código e abrir as portas da abundância, tanto financeira quanto espiritual, em sua vida. É importante ressaltar que esses códigos não são apenas receitas para atrair riqueza material, mas também ferramentas para construir uma vida de significado. A aplicação desses princípios tem o poder de expandir sua visão de mundo, conectar você a um propósito maior e trazer equilíbrio em todas as áreas da sua existência. Quando você acessa esses códigos, um universo de possibilidades se revela. Eles não apenas conduzem à prosperidade financeira, mas também ajudam a desenvolver uma consciência elevada sobre o que realmente significa ser rico. Afinal, a verdadeira riqueza é subjetiva e varia de pessoa para pessoa, dependendo de seu nível de consciência e valores. Salomão, com sua sabedoria inigualável, compreendeu esses princípios e se conectou a uma fonte ilimitada de abundância. Esses códigos têm um alcance que vai muito além da simples atração de dinheiro. Eles são os responsáveis por 3 pilares fundamentais: a manifestação da prosperidade, sua sustentação e o transbordamento. Esse tripé é a base de uma vida plena e abundante. Se há algo que podemos aprender com Salomão, é que a riqueza verdadeira não está apenas no que você acumula, mas no que você é capaz de compartilhar. Sua jornada é um convite para refletir sobre como utilizar a prosperidade para criar impacto positivo e transformar vidas, começando pela sua própria. Alguém já te contou que o primeiro passo para a riqueza começa com a forma como você enxerga o mundo? Refiro-me à riqueza honesta, aquela que vem do valor que você oferece, e não do que você exige. O mundo não se preocupa com o que você deseja, mas sim com o que você está disposto a dar em troca. Grande parte das pessoas se concentra em exigir direitos ou esperar oportunidades, mas se esquece de oferecer algo em troca. Se você entendeu a essência dessa ideia, lembre-se, é oferecendo que se recebe. Esse princípio simples e poderoso é a chave para desbloquear uma vida de prosperidade. Não importa as objeções que possam surgir em relação à figura de Salomão, seja porque ele nasceu em um berço de ouro, cometeu erros, ou porque o templo de Salomão foi destruído. A mensagem central permanece. A verdadeira riqueza amplifica nossas escolhas, expande nossas virtudes e gera oportunidades para fazer o bem. Caso analisemos de forma objetiva, perceberemos que a riqueza não apenas amplifica nossas virtudes, mas também pode potencializar nossas imperfeições, caso escolhemos focar nelas. O fato de Salomão ter nascido em um ambiente privilegiado, sendo filho do rei Davi por si só, não seria suficiente para sustentar a riqueza, o poder e a autoridade que herdou de seu pai. Da mesma forma, ganhar um prêmio de loteria não garante que alguém se tornará ou permanecerá rico. Há um elemento essencial que vai além disso, e é sobre isso que iremos refletir. Outro ponto importante a destacar é o julgamento que muitos fazem dos erros atribuídos ao rei Salomão. E aqui cabe a pergunta: quem entre nós é perfeito? O problema reside na tendência humana de buscar figuras idealizadas, sejam políticos, celebridades,
artistas ou líderes religiosos. Quando esses ídolos demonstram falhas, muitos se decepcionam e rapidamente os condenam, ignorando suas virtudes. É fundamental entender que alcançar riqueza não significa garanti-la eternamente. Apenas quando você adota e aplica princípios duradouros, como os que Salomão acessou, é que será possível manifestar, preservar e compartilhar a verdadeira prosperidade. A verdadeira riqueza não está apenas naquilo que acumulamos, mas na nossa capacidade de compreender e aplicar princípios que promovem crescimento contínuo. Essa abordagem não só protege o que você já possui, mas também amplia as possibilidades de multiplicação e impacto positivo. Salomão exemplificou isso ao aliar riqueza material a valores e sabedoria, criando um legado que transcende as limitações do tempo. É importante reforçar que o objetivo aqui não é impor crenças ou persuadir você a adotar uma visão específica. A intenção é levar você a refletir com liberdade, para que possa determinar de forma consciente o que faz mais sentido para a sua vida e seus objetivos. Com isso em mente, vamos explorar os códigos acessados por Salomão. Fique atento, pois o código mais significativo será mencionado por último. De acordo com as Escrituras, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Salomão, então, pediu sabedoria e conhecimento para liderar a nação que lhe fora confiada. Deus não apenas atendeu ao pedido de Salomão, mas também o abençoou com riquezas, bens materiais e honra. O que muitos talvez não saibam é que Salomão era muito jovem quando assumiu o trono e não tinha experiência para governar. Mesmo sendo herdeiro de um rei amado como Davi e possuindo grandes riquezas, ele entendeu que esses recursos, por si só, não eram suficientes para sustentar o poder e a autoridade que lhe haviam sido confiados. Aqui está o primeiro código que Salomão tomou posse: a sabedoria para governar. Ele compreendeu que acumular riquezas não era suficiente para liderar com eficácia, preservar o que possuía e expandir sua prosperidade. Durante seu reinado, a avareza deu lugar ao discernimento. Em Provérbios 16:16, Salomão escreve: "É melhor obter sabedoria do que ouro. É preferível adquirir entendimento do que prata." E, em Provérbios 17:16, ele complementa: "De que serve o dinheiro na mão do tolo, se ele não deseja adquirir sabedoria?" Seu maior objetivo não deve ser apenas acumular riquezas, mas buscar sabedoria continuamente. Isso porque a sabedoria e o discernimento são os elementos que permitem não apenas manifestar a prosperidade, mas também preservá-la e multiplicá-la ao longo do tempo. Assim como ser reconhecido e respeitado pelo mundo ao seu redor, é essencial entender que a riqueza já está disponível para você. No entanto, para manifestá-la em sua vida, você precisa estar mentalmente preparado e disposto a enxergá-la. A sua mentalidade é o terreno onde as sementes da prosperidade precisam ser plantadas. O segundo código de Salomão para alcançar a riqueza está relacionado ao ato de tomar posse. Isso significa essencialmente entrar em ação. Preste bastante atenção a esta ideia. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Não adianta adquirir sabedoria se você não a coloca em prática para alcançar seus objetivos. Agora me diga, você acredita que Salomão recebeu diretamente uma espécie de download de sabedoria vinda dos céus? Ou será que Deus proporcionou a ele oportunidades para que ele pudesse tomar posse dessa sabedoria e assim ser reconhecido como o rei mais sábio de sua época? Reflita sobre isso e compartilhe sua opinião. Entrar em ação é a ponte entre o que você sabe e o que você conquista.
A sabedoria, quando guardada apenas na mente, não se transforma em resultados. Grandes conquistas demandam atitude e coragem para sair da zona de conforto. Assim como Salomão, você deve buscar por oportunidades que desafiem seu aprendizado e o estimulem a aplicar o que sabe. Cada passo dado em direção à ação é uma confirmação de que você está pronto para receber tudo o que o universo tem a oferecer. Hoje vivemos na era do conhecimento, onde praticamente qualquer informação está ao alcance das nossas mãos. Mas saiba que o excesso de conhecimento, se não for usado, pode se tornar uma sobrecarga mental. Fazer um curso ou ler um livro sobre investimentos, escrito por um autor rico, não terá valor algum se você não aplicar os ensinamentos na prática. De nada adianta apenas consumir conhecimento se isso não se traduz em ações concretas. É como diz o provérbio: todo trabalho árduo traz proveito, mas só palavras levam à pobreza. A sabedoria só se torna real quando é colocada em prática. Agora, deixando um pouco de lado o que foi ensinado por Salomão e trazendo o peça, acredite e receba, ensinado por Jesus, precisamos esclarecer um ponto. Muitas pessoas que começam a explorar assuntos como lei da atração, metafísica, novo pensamento ou pensamento positivo, acreditam que receber significa apenas meditar e esperar pelo melhor. Confesso que no início também pensei assim, mas é importante entender que receber, na perspectiva de Jesus, significa tomar posse do que é seu. No latim, o verbo receber vem de recipere, que significa tomar de volta ou entrar em posse de. Mas como podemos tomar de volta? A ideia aqui é clara. É acessar no plano físico aquilo que já foi manifestado com clareza em sua mente. Apesar da profundidade desse tema, não entrarei em mais detalhes agora, para que nosso foco permaneça no essencial. O importante é que você entenda que receber é sinônimo de ação. Colocar em prática o conhecimento e as ideias que nascem de sua intenção clara é o caminho para manifestar a abundância que já está disponível para você. Acredite, quando você tem uma intenção clara e entra em ação, as coisas começam a se alinhar naturalmente. Esse princípio se torna ainda mais poderoso com a aplicação do terceiro código, que será revelado em breve. Retomando o exemplo de Salomão, veja como a sabedoria que ele pediu a Deus foi colocada em prática. Após o sonho em que Deus lhe prometeu não apenas sabedoria e discernimento, mas também riquezas e fama, ocorre um episódio interessante no primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Essa passagem ilustra como Salomão manifestou a sabedoria que havia solicitado. Você já deve conhecer a história, mas, se não conhece, veja que fascinante. Certo dia, duas mulheres compareceram diante de Salomão. Ambas viviam juntas e haviam dado à luz a seus filhos com poucos dias de diferença. Uma delas alegou que a outra, após perder o próprio filho durante a noite, havia trocado os bebês enquanto ela dormia. Ao amanhecer, percebeu que o bebê morto não era seu. A outra mulher, por sua vez, insistia que o bebê vivo era dela. E assim começou a discussão diante do rei. Diante da disputa, Salomão pediu uma espada e ordenou que o bebê vivo fosse cortado ao meio, com metade sendo dada a cada mulher. A mãe verdadeira, movida pelo amor materno, implorou para que o bebê fosse entregue a outra mulher, desde que ele permanecesse vivo. Já a outra mulher, sem compaixão, concordou com a divisão. Nesse momento, Salomão revelou sua sabedoria, identificando a verdadeira mãe e devolvendo o bebê a ela. Quando o povo de Israel tomou conhecimento desse julgamento, passou a respeitar profundamente Salomão, reconhecendo que a sabedoria divina estava com ele para fazer justiça. Essa história não apenas demonstra o brilhantismo de Salomão,
mas também destaca um princípio fundamental. A verdadeira sabedoria só se revela quando aplicada na prática. Mesmo sendo jovem, Salomão precisou ganhar o respeito de seu povo ao tomar decisões justas e sábias. Assim como ele, nós também precisamos provar nossa competência e colocar em ação o que aprendemos. Afinal, conhecimento sem ação é estéril. Cada vez que você age com discernimento, valida sua capacidade e se torna um agente de transformação, tanto em sua vida quanto na de outros. Observe a última frase da passagem. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, respeitaram-no profundamente, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Isso mostra que, antes desse episódio, muitos talvez duvidassem da capacidade de um jovem para reinar e administrar riquezas. Salomão precisou provar sua sabedoria por meio de ações, exercendo sua função de rei de forma concreta e eficaz. Se você compreendeu a profundidade do que foi dito, escreva a seguinte frase para fixar esse conhecimento em sua mente. Para manifestar riquezas, eu coloco em ação a sabedoria adquirida. Escreva, repita e reflita sobre isso. Essa prática ajudará você a consolidar o aprendizado e a transformar o conhecimento em atitude. Avançando para o terceiro código de Salomão, encontramos algo quase imperceptível na Bíblia, mas de extrema relevância. Esse código está relacionado à honra, à gratidão e à sinceridade. Salomão demonstrava seu amor ao Senhor andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, oferecendo sacrifícios e queimando incenso nos lugares sagrados. Essas práticas simbolizam algo muito maior do que gestos religiosos. São expressões de profundo respeito e gratidão por tudo o que ele havia recebido. O rei Salomão foi até Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali se encontrava o principal lugar sagrado de sua época. Nesse altar, ele realizou 1000 holocaustos, um ato que, para sua cultura e consciência daquele período, simbolizava gratidão e devoção. No entanto, é importante ressaltar que hoje, práticas como essas não fazem sentido para muitos, incluindo para nós. Entretanto, é preciso compreender que, na época, esse tipo de ato era visto como um gesto de sinceridade e conexão espiritual. É exatamente nesse ponto que quero focar. Salomão demonstrava um coração sincero e profundamente grato. Essa característica ficou evidente quando Deus, em um sonho, lhe disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." A resposta de Salomão foi repleta de humildade e reconhecimento. "Tu foste bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, porque ele foi fiel a ti e justo de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, permitindo que seu filho ocupasse o trono. Agora, Senhor, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, sem experiência. Dá ao teu servo um coração sábio e discernimento para governar o teu povo e distinguir entre o bem e o mal." Antes mesmo de pedir a sabedoria que o tornaria um dos homens mais ricos e sábios da história, Salomão já possuía algo de grande valor: um coração grato e sincero. Ele reconhecia a bondade de Deus e entendia que o discernimento era mais valioso que qualquer tesouro material. Ter um coração grato é mais do que um ato de humildade. É um catalisador de abundância. Quando você reconhece as bênçãos e oportunidades ao seu redor, mesmo antes de recebê-las, você se alinha com a fonte infinita de possibilidades. Essa conexão não só lhe dá clareza, mas também cria uma base sólida para manifestar riquezas e soluções em sua vida. A gratidão sincera transforma desafios em aprendizados e potencializa as ações que levam ao sucesso. Meu amigo, minha amiga,
Espero que você compreenda que a verdadeira riqueza não está apenas no ouro, mas na sabedoria, na ação diligente e no coração sincero. Pesquise sobre como cultivar mãos diligentes, pois elas manifestam riqueza de forma consistente. Um coração sincero e grato é o elo direto com a fonte de sabedoria infinita, onde todas as respostas e soluções habitam. Agora, revelarei os 7 segredos de Salomão para alcançar riqueza, sabedoria e poder. Ao aplicar esses ensinamentos em sua vida, você poderá conquistar resultados extraordinários. Vamos explorar juntos a história de um rei que, além de ser conhecido por sua prosperidade, marcou a humanidade com sua sabedoria. Rei Salomão, lembrado como o mais sábio e rico de sua época, governou com tamanha excelência que ajudou a transformar a vida de seu povo. Seu trabalho foi tão admirável que é citado em inúmeras passagens bíblicas. Ele construiu o primeiro templo de adoração em Jerusalém, demonstrando sua profunda conexão com Deus. Seu reinado foi marcado por um governo justo e uma prosperidade sem precedentes, com toneladas de ouro chegando aos seus cofres anualmente. No entanto, apesar de tantas conquistas, sua relação com suas inúmeras esposas acabou o afastando de seus princípios iniciais, levando-o a perder tudo o que construiu. No final de sua vida, tanto o palácio quanto o templo foram destruídos por outros povos. No texto de hoje, mergulharemos nos 7 princípios do rei Salomão, analisando sua trajetória e as lições que podemos extrair de sua jornada. Fique atento, pois esses ensinamentos têm o poder de transformar a sua visão sobre riqueza e prosperidade. Hoje, vamos falar sobre um homem conhecido como o mais sábio e rico da história bíblica, o rei Salomão. Sua fortuna, de acordo com estimativas modernas, foi avaliada em impressionantes 2,8 trilhões de dólares. Essa informação foi extraída de uma série de fontes confiáveis, incluindo revistas de economia reconhecidas. Embora possamos viver em uma era de informação digital, a plausibilidade da riqueza de Salomão é amplamente aceita, especialmente porque outros reis contemporâneos do Egito e do Oriente Médio também acumulavam grandes riquezas. Salomão foi um rei cuja fama o precedia. Ele foi reconhecido não apenas por sua sabedoria divina, mas também por sua extraordinária capacidade de administrar e expandir o reino de Israel. Agora, vamos nos aprofundar em sua fascinante trajetória, desde as suas origens até a ascensão ao trono. A linhagem de Salomão e sua improvável ascensão ao trono Salomão era filho de Davi, o rei conhecido por derrotar o gigante Golias com uma única pedra. Davi reinou por 40 anos e 6 meses, consolidando Israel como uma nação poderosa. Entretanto, Salomão não era o herdeiro mais provável do trono. Ele era o 10º filho de Davi, o que pelas leis da sucessão daquela época praticamente impossibilitava que ele se tornasse rei. De acordo com a tradição, a coroa era passada ao primogênito ou ao filho seguinte na linha de sucessão, caso algo ocorresse ao herdeiro anterior. No entanto, acontecimentos trágicos mudaram esse destino. Os 3 irmãos mais velhos de Salomão, Aminon, Quileabe e Absalão, morreram. Assim, o 4º na linha de sucessão, Adonias, assumiu uma posição de destaque e começou a comandar o reino de forma indireta, enquanto Davi envelhecia. Foi nesse momento que o profeta Natã interveio, afirmando que Salomão deveria ser o sucessor legítimo. Essa decisão causou tensão entre Adonias e Salomão, já que Adonias desejava consolidar seu poder e manter sua influência no reino. Apesar de inicialmente jurar lealdade ao irmão mais novo, Adonias começou a traçar planos para permanecer no poder. O conflito com Adonias e o início do reinado de Salomão. Quando um rei morria naquela época, o novo monarca herdava também o harém do antecessor, o que simbolizava a transição completa do poder.
Adonias tentou usar esse costume a seu favor, iniciando um relacionamento com uma das mulheres do harém de Davi. Ele pretendia usar essa união como uma desculpa para reivindicar o trono. Salomão, ainda muito jovem, entre 18 e 20 anos, assumiu o trono e enfrentou esse desafio diretamente. Para consolidar seu reinado e evitar futuros conflitos, ele ordenou a execução de Adonias, encerrando a disputa. Esse episódio marcou o início de um reinado caracterizado por decisões firmes e muitas vezes controversas. Salomão reinou de 971 a.C. a 931 a.C., um período em que Israel alcançou seu auge em termos de poder e prosperidade. Durante seu governo, ele construiu o primeiro templo em Jerusalém, que se tornou um dos maiores símbolos de sua fé e de sua administração. Além disso, Salomão destacou-se por sua sabedoria, que atraiu líderes e governantes de diversas partes do mundo, consolidando sua reputação como um dos monarcas mais influentes da história. Embora tenha sido amplamente reconhecido por suas realizações, o reinado de Salomão não foi isento de desafios e controvérsias, como sua relação com as muitas esposas e concubinas que o afastaram de seus princípios espirituais. No entanto, sua sabedoria e gestão deixaram um legado que continua a ser admirado até hoje. Nos próximos capítulos, exploraremos os 7 princípios fundamentais do rei Salomão que podem ser aplicados em nossas vidas para alcançar sabedoria, prosperidade e sucesso. Fique atento e prepare-se para descobrir ensinamentos que resistiram ao teste do tempo e ainda inspiram milhões ao redor do mundo. Na contagem regressiva das datas, as que se referem ao reinado de Salomão estão no formato decrescente, indo de 971 a 931 a.C., já que estamos falando de uma época antes de Cristo. Assim como seu pai Davi, Salomão governou por 40 anos, um período considerável de liderança. Salomão, uma pessoa extremamente inteligente e cheia de sabedoria, teve um encontro com Deus em um sonho, no qual o Senhor lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Salomão então pediu a melhor sabedoria do mundo para governar seu povo de maneira justa e eficaz. Deus ficou satisfeito com o pedido e concedeu-lhe sabedoria incomparável. Essa sabedoria fez com que ele fosse considerado o homem mais sábio de sua época. Sua habilidade com negócios e negociações se traduziu em um enorme aumento de riqueza, além da fortuna que ele já possuía como rei. Além disso, sua sabedoria permitiu a Salomão tomar decisões estratégicas que enriqueceram ainda mais seu reino. A exploração de recursos naturais foi uma das suas grandes táticas, como a extração de sal no Mar Morto. Curiosamente, a palavra salário vem do latim salarium, que significa pagamento em sal, pois naquela época o sal era usado como moeda de troca. Essa prática reflete a importância desse recurso na economia daquele período. Ao investir nesse tipo de comércio, Salomão se tornou um dos maiores produtores de sal da região, abastecendo não só o mercado interno, mas também exportando para a Etiópia, Índia e controlando uma parte significativa do comércio na Arábia. Ele também diversificou suas fontes de riqueza, além das já grandiosas que ele possuía como rei. Salomão teve a capacidade de gerar riqueza em uma escala impressionante. De acordo com registros históricos, ele chegou a receber 25 toneladas de ouro por ano, o que, convertido para valores atuais, representaria cerca de 240 milhões de dólares. Embora esse valor possa parecer pequeno quando comparado aos padrões modernos, para a época, essa quantidade de ouro era algo monumental. Sua fortuna foi ainda maior, com estimativas indicando que
No auge de seu reinado, ele possuía cerca de 3.400 toneladas de ouro, o que, se convertido para a moeda atual, poderia representar trilhões de dólares. Ele usou parte de sua riqueza para construir o templo dedicado a Deus em Jerusalém, uma obra monumental que levou 7 anos para ser concluída. Para isso, Salomão fez várias negociações com o rei de Tiro, uma região que hoje corresponde ao Irã, e estabeleceu uma aliança muito forte, garantindo o envio de recursos valiosos, incluindo terras e escravos, para a construção do templo. O comércio e as trocas de recursos também eram um dos pilares da riqueza de Salomão. Seu reino prosperou com a troca de bens como óleo e grãos por serviços e outros materiais valiosos. Ele também trocava sal por outros produtos, gerando uma verdadeira rede de riquezas que se estendia por várias regiões. Salomão sabia como expandir seus negócios de forma estratégica e sabia aproveitar sua sabedoria para aumentar cada vez mais a riqueza do seu reino. Além disso, Salomão tinha uma visão empreendedora que se estendia além de simples trocas comerciais. Ele estabeleceu um sistema robusto de impostos, o que garantiu um fluxo constante de recursos para seu reino. A combinação da sabedoria divina com suas habilidades práticas de governança e comércio fez dele um dos monarcas mais poderosos e ricos da história antiga, e seu legado perdura até hoje, sendo lembrado como um exemplo de liderança, sabedoria e prosperidade. Salomão tinha grande respeito e influência entre seu povo, o que refletia diretamente na quantidade de ouro que ele recebia. Um dos episódios mais marcantes de sua história foi o julgamento das 2 mulheres. Ambas haviam dado à luz no mesmo dia e moravam juntas. Durante a noite, uma delas, sem querer, dormiu em cima de seu filho e o matou. Então, ela trocou o filho morto pelo filho vivo da outra mulher. Quando as 2 foram até Salomão para resolver a disputa, ambas alegavam ser a mãe da criança. Para chegar à verdade, o rei ordenou que o bebê fosse cortado ao meio, dividindo-o entre as 2 mulheres. A reação de uma das mulheres foi se oferecer para ceder seu direito à criança, pedindo apenas que a vida do menino fosse poupada. Salomão, então, reconheceu que essa era a verdadeira mãe, pois ela demonstrou um amor incondicional pelo filho. Esse julgamento trouxe ainda mais respeito a Salomão, aumentando sua fama como um governante sábio e justo. Além disso, Salomão teve grande reconhecimento por seu nome, que inspirava respeito, e também se envolveu com figuras importantes como o rei Irã de Tiro. Irã foi crucial na construção do Templo de Salomão e na formação de um arquétipo respeitado dentro da maçonaria, sendo uma figura de destaque na comunidade maçônica. Mas, à medida que Salomão envelheceu, ele começou a fazer escolhas questionáveis, como se envolver com muitas mulheres. De fato, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, uma quantidade impressionante para qualquer homem. Esse envolvimento com tantas mulheres levou-o a se distanciar de Deus, o que, segundo a Bíblia, fez com que perdesse a sabedoria que havia recebido. Seus filhos, Roboão e Jeroboão, também sofreram as consequências, e o reino se dividiu, dando início a um período de declínio que resultou na destruição do templo e do palácio de Salomão, muitos anos depois de sua morte. O que restou foi apenas o famoso Muro das Lamentações, que permanece até hoje como um símbolo histórico de sua grandiosidade. Esse resumo da vida de Salomão, embora extenso, traz consigo lições valiosas sobre poder, sabedoria e as consequências das escolhas pessoais. Agora, podemos nos aprofundar nos 7 princípios de Salomão que podem ser aplicados em nossas próprias vidas para alcançar sucesso e prosperidade. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor simples. Deixe seu like no vídeo,
Isso ajuda imensamente o canal a crescer e compartilhar conteúdo de qualidade com mais pessoas. Também não se esqueça de comentar sua opinião sobre o que achou do vídeo até agora. Salomão escreveu o Livro dos Provérbios, um guia poderoso para quem busca sabedoria, discernimento e maneiras de melhorar todas as áreas da vida. Agora, vamos mergulhar no primeiro princípio que ele nos ensinou. O primeiro princípio é sobre sabedoria e como ela condena o falso mérito. O mérito está diretamente ligado à conquista e ao valor que você agrega ao mundo. É como um vídeo bem produzido que atinge milhões de pessoas e tem um impacto positivo. Se o vídeo foi feito com planejamento e boa execução, ele traz valor. Da mesma forma, a sabedoria nos ensina a valorizar as conquistas legítimas, aquelas que realmente refletem esforço e habilidade, e a rejeitar aquelas que são baseadas em engano ou falsas aparências. A verdadeira sabedoria nos permite discernir o que é genuíno e o que é superficial. Isso é o que chamamos de mérito. Mas o que seria o falso mérito? O falso mérito ocorre quando alguém busca algo sem realmente merecer. Por exemplo, imagine que você trabalha 9 horas por dia em um emprego e acredita que merece um aumento simplesmente porque acha que sim, sem considerar se o seu trabalho é de fato tão difícil ou essencial. Outro exemplo seria alguém que ganhou na loteria e pensa que merece a fortuna só porque fez uma aposta. No entanto, estatisticamente, isso não representa mérito algum, pois não há esforço ou valor agregado. Falso mérito é quando a pessoa acredita que merece algo sem ter contribuído de maneira significativa. Isso é comum em situações onde alguém ocupa uma posição por favorecimento sem demonstrar resultados reais, mas com uma rede de conexões ou influência política, muitas vezes até de forma ilícita. É importante entender que o falso mérito também é um reflexo de como a sociedade pode, por vezes, distorcer os critérios de reconhecimento e recompensa. Muitas vezes, é mais fácil se destacar por caminhos que não envolvem trabalho árduo e dedicação genuína, como jogar com as circunstâncias a seu favor. Esse tipo de comportamento, ao invés de ser recompensado, deveria ser questionado, pois ele não leva a pessoa a uma evolução verdadeira, mas apenas a uma falsa sensação de sucesso. A razão pela qual a sabedoria desaprova o falso mérito é simples. Sem discernimento, o resultado alcançado sem esforço tende a se dissipar. Isso pode ser observado nas pessoas que ganham na loteria, mas acabam falindo, pois não estavam preparadas para administrar o que receberam. O verdadeiro problema não é a falta de sorte, mas sim a falta de conhecimento e sabedoria para manter aquilo que foi conquistado sem mérito real. A única maneira de construir algo duradouro é através da sabedoria, pois sem ela, qualquer riqueza ou conquista será passageira. A rota para o sucesso não está em atalhos, mas em um crescimento genuíno e no aprendizado constante. O segundo princípio que Salomão nos ensina é que quem não busca sabedoria acaba tropeçando no desconhecido. Quando alguém não investe em conhecimento ou sabedoria, acaba seguindo um caminho sem saber exatamente onde vai. A falta de discernimento pode levar a decisões erradas. E sem a orientação da sabedoria, essas falhas se tornam inevitáveis. Por exemplo, quando alguém decide investir sem entender o mercado ou as alternativas disponíveis, é fácil cometer erros. E muitas vezes a culpa é atribuída a fatores externos, como flutuações no dólar ou eventos políticos. Contudo, a verdadeira raiz do problema muitas vezes está na falta de compreensão e na falta de preparação. Já cometi diversos erros financeiros, inicialmente atribuindo-os a causas externas, apenas para descobrir mais tarde que o problema estava em minha falta de conhecimento. Isso me ensinou
a importância de estudar e aprender com meus erros, o que me permitiu melhorar na gestão de minhas finanças e evitar as mesmas falhas no futuro. Se você não adquirir sabedoria, ficará vulnerável ao erro e às consequências dessas falhas. O caminho da sabedoria é, portanto, a única rota que realmente leva ao sucesso, seja no campo financeiro, pessoal ou profissional. O terceiro princípio é sobre a insensatez. Uma pessoa insensata é aquela que sabe o que deve ser feito, mas opta por não agir. Ela tem plena consciência das ações necessárias, mas mesmo assim escolhe a inação. Por exemplo, alguém que sabe que precisa investir, mas não o faz, é insensato. Da mesma forma, uma pessoa que está acima do peso e sabe que precisa se exercitar e seguir uma dieta, mas não toma essa atitude, é igualmente insensata. A chave aqui é ter disciplina, pois Salomão dizia que a disciplina é a ferramenta para combater a insensatez. Sem ela, é fácil cair em hábitos prejudiciais, como desistir de uma dieta ou gastar dinheiro em coisas desnecessárias, como jogos de azar e apostas. O sucesso não tolera a preguiça e a falta de ação. E para alcançar resultados duradouros, é preciso tomar decisões sábias, mesmo quando elas exigem esforço e dedicação. A insensatez muitas vezes surge também de um medo do desconhecido ou da falta de confiança em si mesmo. Muitas pessoas adiam a ação por temerem o fracasso ou o desconforto inicial. Porém, a verdade é que a maior insensatez está em não tentar, em não se permitir dar o primeiro passo, por mais difícil que seja. O medo da mudança pode paralisar, mas a sabedoria nos ensina que é melhor tentar e aprender com os erros do que viver na inércia da dúvida. O quarto princípio de Salomão trata da preguiça. Ele afirmava que as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Em outras palavras, a preguiça leva à pobreza. A pessoa preguiçosa é aquela que procrastina constantemente, adia suas responsabilidades e sempre encontra desculpas para não agir. Ela vai empurrando suas tarefas, seja começar a investir, iniciar uma dieta ou começar a praticar atividades físicas. O sucesso não vem para quem fica sentado, esperando que as coisas aconteçam. A verdadeira mudança exige esforço constante e disciplina. E é esse esforço que nos aproxima dos nossos objetivos. Se você procrastina, estará apenas adiando sua própria evolução e, com o tempo, verá suas oportunidades passarem. O quinto princípio é sobre plantar suas sementes e não depender apenas de uma delas. Convexidade é o termo utilizado para descrever o comportamento de algo que pode multiplicar seu valor ou desaparecer. Se você investe em apenas uma ação e ela cai, você perde tudo o que tinha investido. Por isso é fundamental diversificar os investimentos. Se você tiver ações de 10 empresas, mesmo que uma delas tenha um prejuízo total, outras podem gerar retornos significativos. A semente aqui é a metáfora para investimentos. Você planta agora para colher os frutos mais tarde. O problema é que muitas pessoas só querem o fruto imediato, sem se preocupar em plantar para o futuro. Elas são como aqueles parentes que sempre pedem dinheiro emprestado, ou como aqueles que vivem do seu salário, sem poupar ou investir para crescer. Se você viver apenas do que consome, nunca terá o que plantar para o futuro. Por isso, é importante sempre reservar uma parte do que ganha para reinvestir e gerar mais frutos no futuro. A sabedoria aqui está em entender que a abundância não vem de um único investimento ou de um único esforço. Para criar uma base sólida e alcançar a verdadeira prosperidade, é necessário diversificar as fontes de riqueza e construir um futuro com várias possibilidades. Mesmo que uma semente não vingue, outra pode se tornar um grande investimento. E assim, o crescimento se mantém contínuo e sustentado. O sexto princípio de Salomão
nos lembra que trabalhar duro não é suficiente. Embora o esforço seja uma parte essencial do processo, ele sozinho não garante a prosperidade. É preciso também agregar valor ao que se faz e encontrar maneiras de escalar o trabalho. Se você não consegue expandir suas atividades, o esforço será limitado e o retorno será restrito. O mérito não está apenas no esforço, mas também na forma como você utiliza esse esforço para criar resultados concretos. Trabalhar mais não significa ganhar mais. Se você não souber como otimizar seu tempo, suas habilidades e seus recursos. A sabedoria está em entender o valor do que você faz e procurar maneiras de fazer isso de forma mais eficaz e escalável, garantindo que seus esforços tragam resultados duradouros e crescentes. Você pode até trabalhar duro e suar muito, mas se o que você fizer não agregar valor a ninguém, o esforço terá sido em vão. A verdadeira chave para o sucesso é saber como agregar valor e estar em um ambiente meritocrático, onde suas ações tenham um impacto real. Além disso, é essencial que você escale suas habilidades e seus esforços para alcançar resultados maiores. Trabalhar arduamente sem uma estratégia de escalabilidade pode levar ao desgaste sem alcançar as recompensas merecidas. Portanto, foque não apenas em trabalhar, mas em trabalhar de maneira inteligente, buscando sempre criar um impacto positivo e crescente ao seu redor. A escalabilidade é um fator crucial, pois o que realmente diferencia quem alcança o sucesso de quem se perde no processo é a capacidade de multiplicar o valor agregado ao longo do tempo. Não se trata apenas de fazer mais, mas de fazer melhor, com maior alcance e eficiência. Ao entender a importância de escalar, você se torna capaz de transformar um pequeno esforço em algo grande e duradouro, ampliando as oportunidades e os benefícios de suas ações. O sétimo e último princípio de Salomão trata de uma grande verdade. Sabedoria não é simplesmente conhecimento. Muitas pessoas possuem uma enorme quantidade de conhecimento, especialmente no campo dos investimentos, e quando conversamos com elas, podemos nos sentir insignificantes. Elas parecem saber tudo e nós, nada. No entanto, ter muito conhecimento não significa ser o melhor investidor a longo prazo. O conhecimento, por si só, é teórico. Para que ele se torne sabedoria, é necessário aplicá-lo de forma prática e aprender com a experiência. A verdadeira sabedoria vem quando o conhecimento é colocado em ação e gera bons resultados. Um exemplo simples: imagine que você queira tirar a carteira de motorista, mas acha que já sabe dirigir, pois é ótimo jogando videogame. No entanto, dirigir um carro de verdade exige mais do que o conhecimento teórico, exige prática. O mesmo vale para os investimentos e para qualquer área da vida. O conhecimento sem a experiência prática não leva a resultados sólidos. Esses são os 7 princípios de Salomão, que podem transformar não apenas suas finanças, mas sua vida como um todo. Lembre-se, quem anda com os sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará na ruína. Provérbios 13:20. A sabedoria de Salomão sempre estará associada à sua busca incansável pelo conhecimento prático e aplicável. E esse é o legado que ele deixou para todos nós. Ao seguir seus princípios, você poderá trilhar o caminho da prosperidade e alcançar uma vida plena e bem-sucedida. Em direção ao sucesso pessoal e financeiro, assim como nos tempos de Salomão, o povo o seguia em busca de sabedoria para prosperar. Eles aprendiam os segredos para alcançar o sucesso e, com isso, conquistavam a prosperidade. Hoje é a sua vez. Se você aprender esses segredos de Salomão, também prosperará. Vamos lá!
Desde a infância, todos nós nutrimos um desejo profundo de encontrar algo valioso, algo que transformasse nossas vidas e preenchesse nosso vazio existencial. Esse tesouro de que Salomão fala é a sabedoria. A sabedoria é o verdadeiro tesouro, e ela pode transformar seus sonhos em realidade. Com sabedoria, você progredirá, será feliz e conquistará riquezas. Este é o destino daqueles que seguem os ensinamentos do rei Salomão. Embora não se trate de segredos no sentido literal, são verdades absolutas, princípios fundamentais que todos devem aprender e, o mais importante, seguir. Agora, eu quero saber, você realmente quer ser rico? Se sim, comente, eu serei rico e sábio, igual a Salomão. Vamos seguir em frente e aprender os 6 segredos da riqueza e sabedoria que Salomão compartilhou. Antes de começarmos, reafirme seu compromisso com a riqueza e sabedoria de Salomão e o sucesso será seu. O primeiro segredo de Salomão. Se você não sabe para onde está indo, terminará em qualquer outro lugar. Afirme seus planos com bons conselhos e entre na batalha com uma estratégia sólida. Provérbios 20 e 18. Pergunte a si mesmo, você sabe para onde está indo? Está indo na direção certa ou apenas caminhando sem rumo? O segredo número 1 para o sucesso é saber claramente onde você quer chegar e ter um plano bem definido para chegar lá. Tire um momento para refletir e faça a seguinte pergunta: onde você quer estar daqui a 10 anos? Feche os olhos e visualize sua vida nesse período, sua situação financeira, quanto dinheiro estará ganhando, sua profissão, seu relacionamento familiar, como será sua vida em todos esses aspectos. Nunca subestime o poder de sonhar grande. Todos os indivíduos bem-sucedidos são grandes sonhadores, mas também são aqueles que transformam sonhos em planos. Não basta sonhar, é necessário ter um plano para transformar esses sonhos em realidade. Um sonho sem um plano é apenas um desejo. Você precisa de um plano específico, um que o conduza do seu ponto atual para a liberdade financeira, realização pessoal, sucesso profissional e um relacionamento mais profundo com Deus. Agora, imagine onde você quer estar daqui a 10 anos. Agradeça por essa visão e construa sua vida com base no conhecimento e propósito. A chave para o sucesso extraordinário é estabelecer metas claras e desenvolver um plano que o leve ao seu destino desejado. O segundo segredo de Salomão: cuide da sua mente mais do que qualquer outra coisa, pois ela é a fonte de vida. Provérbios 4:23. Sua mentalidade será o fator determinante para a sua realidade. Aqueles que seguem a maioria das pessoas, sem questionar ou buscar mais, tendem a alcançar resultados comuns. Você quer ser comum ou extraordinário? O segredo está em nutrir e cuidar da sua mente, buscando o conhecimento, discernimento e sabedoria. Uma mente bem alimentada é a chave para abrir portas de oportunidades que a maioria nem percebe. Para alcançar resultados extraordinários, é preciso abandonar a mentalidade comum e simplista. Quando conseguimos perceber que o presente é resultado de escolhas passadas, compreendemos que o futuro é moldado pelas decisões que tomamos agora. Se desejamos um destino diferente, precisamos redirecionar nossa jornada, mudando as ações que nos conduzem. Não podemos esperar por resultados diferentes se continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas. A verdadeira prosperidade pertence aos justos, aqueles que cultivam a integridade. Assim como uma árvore, a prosperidade se alimenta de suas raízes profundas, que são a justiça e a honestidade. Se quiser colher frutos abundantes, é fundamental cuidar da base de suas ações e intenções. Viva com a consciência tranquila, sem se envergonhar de quem você é, mesmo nos momentos em que ninguém está te observando.
Porém, é importante entender que a prosperidade não vem da busca incessante pela riqueza material. Quando nos tornamos obcecados por acumular bens, acabamos nos distanciando do verdadeiro significado da abundância. Quando mais desejamos algo com avidez, mais distante ele se torna. O segredo de Salomão é claro. As riquezas aparecem como consequência natural de uma vida bem vivida e não devem ser perseguidas com obsessão. A verdadeira riqueza nasce do equilíbrio interior, do aprendizado constante e da prática de virtudes. Quando a felicidade e o sucesso são buscados de maneira autêntica e sem pressa, eles chegam naturalmente. O terceiro princípio de Salomão sobre a sabedoria é que para conquistar riquezas é essencial não apenas focar em bens materiais, mas compreender a importância de equilibrar esforço e dedicação. A sabedoria é o caminho para conquistar tudo aquilo que desejamos. Quando Salomão fala sobre sabedoria, ele não se refere apenas ao conhecimento teórico, mas ao poder de aplicar esse saber na prática, transformando-o em algo palpável e transformador. A sabedoria não é apenas sobre saber, é sobre saber agir corretamente, com discernimento, para alcançar a verdadeira prosperidade. A sabedoria é a base do sucesso, a chave que abre portas para oportunidades que antes poderiam parecer inalcançáveis. Ela nos guia por caminhos mais inteligentes e eficientes, ajudando-nos a superar obstáculos e a nos manter no rumo certo, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em última análise, a sabedoria se revela como a verdadeira riqueza. Ela não apenas ensina como construir algo duradouro, mas também nos permite viver uma vida mais rica em experiências, relacionamentos e conquistas. Ao seguir os ensinamentos de Salomão, podemos entender que as riquezas que importam não são apenas aquelas que acumulamos, mas também o impacto positivo que geramos no mundo ao nosso redor. Por isso, é fundamental pedir a Deus sabedoria antes de desejar apenas riquezas. A sabedoria é a verdadeira chave que abre as portas para o crescimento pessoal e financeiro. À medida que a compreensão humana se expande, o poder do indivíduo também cresce, permitindo-lhe acessar oportunidades que antes pareciam distantes. Salomão sabia que o conhecimento profundo e aplicado não só ilumina o caminho para a prosperidade, mas também dá discernimento para lidar com os desafios da vida. Portanto, a busca pela sabedoria deve ser uma prioridade, pois ela é a base de todo sucesso duradouro. Além disso, entender a relação entre palavras e vida é fundamental. Aqueles que sabem quando falar e quando se calar protegem a si mesmos das consequências negativas. No mundo de hoje, onde as palavras voam com grande rapidez, o autocontrole sobre o que falamos é um poderoso aliado para evitar a ruína. Nossa vida, assim como um jardim, precisa de cuidados constantes. Devemos ser seletivos com os pensamentos que alimentamos e com as palavras que proferimos, pois elas têm o poder de construir ou destruir. Se não cultivarmos um ambiente mental positivo, ele se transformará em um terreno árido e cheio de confusão. Cuidar do nosso jardim interno nos prepara para enfrentar os desafios externos com mais sabedoria e equilíbrio. O sexto segredo de Salomão está profundamente ligado à ação. Nada vem do nada. Para alcançar a abundância, é essencial agir. A diligência, o esforço contínuo e a perseverança são a chave para conquistar o que se deseja. Salomão sabia que o sucesso não é fruto de sorte ou acaso, mas de trabalho árduo e comprometido. Ele acreditava que a disciplina é o caminho que conecta as metas ao sucesso real, e sem ela, nada se realiza. Em momentos de dificuldade, é a perseverança que nos mantém firmes, mesmo quando os ventos contrários tentam nos desviar. A perseverança é, sem dúvida, o alicerce da realização.
Para cultivar perseverança, é necessário nutrir paixão. A paixão é o motor que impulsiona todas as nossas ações. Quando somos apaixonados pelo que fazemos, a perseverança se torna natural, pois cada desafio é visto como uma oportunidade de aprender e crescer. Não tenha medo do fracasso, pois ele é uma parte essencial do processo de aprendizagem. Somente quem tenta e erra, aprende e evolui. O fracasso não é o fim da jornada, mas sim uma etapa vital para o sucesso. A verdadeira coragem reside em tentar novamente, em aprender com os erros e seguir em frente com confiança renovada. Se analisarmos a história, perceberemos que as grandes descobertas e inovações científicas e tecnológicas resultaram principalmente de tentativas e erros. Muitos cientistas e pesquisadores alcançaram grandes feitos após incontáveis falhas. Thomas Edison, por exemplo, passou por mais de 1000 tentativas fracassadas antes de criar a lâmpada elétrica. Em outras palavras, ele experimentou mais de 1000 falhas até finalmente encontrar a solução. Isso nos ensina que o fracasso é apenas uma etapa do caminho para o sucesso. E aqueles que perseveram em seus esforços acabam sendo recompensados. Lembre-se sempre de que, se Deus é a fonte de tudo, nossa confiança e direcionamento devem estar nele. A sabedoria de Salomão nos ensina que, ao colocar nossa fé e nossos planos sob a orientação divina, estamos em sintonia com a verdadeira prosperidade. A sabedoria verdadeira não se limita a conhecimentos superficiais, mas se aprofunda nas práticas que nos aproximam de um propósito superior. Seguindo esse caminho, alcançamos não apenas o sucesso material, mas também a realização plena. Se deseja conquistar algo que nunca teve antes, é preciso estar disposto a fazer o que nunca fez. Mudanças exigem ações diferentes. Isso começa com a decisão de agir de forma nova, desafiando o que você acreditava ser possível. Comece hoje sem hesitar, pois o primeiro passo é o mais importante. A Bíblia vai muito além de ser um simples guia espiritual. Ela também atua como um verdadeiro manual para construir riqueza, administrar recursos e levar uma vida próspera. Seus ensinamentos atemporais capacitam pessoas, desde os tempos antigos até os dias atuais, oferecendo orientações para usar a riqueza com propósito, responsabilidade e sabedoria divina. Neste vídeo, serão revelados os segredos ocultos da Bíblia voltados para milionários, apresentando percepções que muitos milionários modernos conhecem, mas raramente compartilham. A Bíblia não apenas apresenta diretrizes morais, mas também estratégias práticas para a gestão de recursos e a prosperidade, alinhando conceitos espirituais com práticas do mundo real. Essa integração permite um entendimento mais amplo do propósito financeiro. Provérbios 23, 7 ensina: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que a jornada rumo ao sucesso financeiro começa com a mentalidade. Não se trata apenas de quanto dinheiro você ganha, mas de como você enxerga e lida com ele. A Bíblia destaca que nossos pensamentos têm o poder de moldar a realidade. Quando você acredita que Deus deseja que você prospere, suas ações se alinham com essa fé, criando um caminho para o sucesso financeiro. Adotar uma mentalidade baseada em princípios bíblicos transforma a maneira como encaramos desafios financeiros, permitindo enxergar oportunidades em situações que outros poderiam considerar insuperáveis. 2 Coríntios 9:8 afirma: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja abundante em vocês, para que em todas as coisas, em todos os momentos, tendo tudo o que vocês precisam, vocês transbordem em toda boa obra. Este versículo encoraja a substituição da mentalidade de escassez por uma mentalidade de abundância.
Deus não é limitado em sua capacidade de prover, e Ele deseja que você tenha o suficiente para atender às suas necessidades e ainda poder ajudar generosamente os outros. Essa crença na abundância atrai oportunidades e abre portas que antes pareciam inacessíveis. A generosidade, como ensinada na Bíblia, cria um ciclo virtuoso. Ao compartilhar o que temos, demonstramos confiança em Deus como nosso provedor, atraindo mais bênçãos. Filipenses 4,19 reforça: "E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as riquezas de sua glória em Cristo Jesus." O primeiro passo para a prosperidade é confiar plenamente que Deus é o provedor supremo. Sua fé deve estar firmemente baseada na certeza de que Ele quer que você prospere, não apenas que sobreviva. Quando você adota essa perspectiva, começa a perceber novas possibilidades de crescimento a partir do que já possui. Confiar na provisão divina não significa passividade, mas sim agir com coragem e gratidão, reconhecendo as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. 1 Timóteo 6,10 adverte: "Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." A expressão-chave aqui é amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si. O dinheiro, por sua natureza, é neutro. Ele pode ser usado tanto para fins nobres quanto para intenções egoístas. Se você associa o dinheiro a algo negativo, pode inconscientemente bloquear seu próprio sucesso financeiro. Mudar essa mentalidade permite enxergar o dinheiro como uma ferramenta para realizar bons propósitos. Essa visão equilibrada do dinheiro nos ajuda a utilizá-lo com responsabilidade, promovendo impacto positivo na vida de outros enquanto alcançamos nossas próprias metas. Mateus 6,24 nos lembra: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir tanto a Deus quanto ao dinheiro." Deus não quer que sejamos escravizados pelo dinheiro, mas que o utilizemos com sabedoria. Ele deve ser visto como um recurso a ser gerenciado, e não como um objetivo final. Manter o foco em valores espirituais garante que o dinheiro permaneça em seu devido lugar, um meio para cumprir um propósito maior, e não um fim em si mesmo. Superar a falsa dicotomia de que o dinheiro é algo intrinsecamente bom ou mau é um passo essencial para compreender os ensinamentos bíblicos sobre riqueza. Um dos conceitos centrais é a ideia de que tudo o que possuímos vem de Deus, e somos apenas administradores desses recursos. Em Mateus 25, 14 a 30, na parábola dos talentos, Jesus destaca a importância de gerenciar sabiamente o que recebemos. O mestre entrega diferentes quantidades de talentos a 3 servos. Enquanto os 2 primeiros multiplicam os recursos, o terceiro apenas os enterra. Como resultado, o mestre elogia os que geraram mais frutos, mas repreende severamente aquele que nada fez. A mensagem é clara: Deus honra aqueles que utilizam e multiplicam os dons e recursos confiados a eles. O papel do administrador é fundamental. Ele não apenas preserva o que foi dado, mas busca formas de gerar valor e impacto, demonstrando gratidão e responsabilidade por suas ações. Lucas 16:10 afirma: "Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito." Este versículo nos ensina que a fidelidade no gerenciamento de pequenos recursos é um pré-requisito para lidar com maiores responsabilidades. Esse princípio aplica-se a todas as áreas da vida, como finanças pessoais, negócios ou progresso na carreira. Deus frequentemente usa pequenas oportunidades para testar nossa fidelidade antes de confiar algo maior. A prática de administrar bem o pouco reflete caráter e disciplina,
características essenciais para sustentar e ampliar quaisquer conquistas futuras. Provérbios 27, 23 aconselha: certifique-se de saber o estado das suas ovelhas. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Durante os tempos bíblicos, rebanhos simbolizavam riqueza. Este versículo destaca a importância de monitorar de perto seus recursos, sejam eles economias, investimentos ou rendimentos de negócios. Ao avaliar regularmente sua situação financeira, você minimiza desperdícios e se prepara melhor para enfrentar desafios imprevistos. Manter um controle claro e atualizado dos recursos financeiros não apenas evita perdas, mas também revela novas oportunidades de crescimento e investimento. Uma ideia equivocada comum é que doar reduz a riqueza, mas a Bíblia ensina que a generosidade é uma das formas mais poderosas de aumentá-la. Malaquias 3:10 declara: tragam o dízimo integral ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar tantas bênçãos que nem haverá espaço para guardá-las. Oferecer a Deus os primeiros 10% de sua renda demonstra confiança nele como o provedor supremo. Em troca, ele promete abençoar os 90% restantes. A prática da generosidade não se limita a um ato financeiro, mas reflete um estado de espírito que transforma quem dá e quem recebe, gerando um ciclo contínuo de bênçãos. Lucas 6,38 reforça: dê e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será derramada no colo de vocês, pois a medida que usarem será usada para medir vocês. A generosidade é um princípio divino de multiplicação. Doar com alegria cria um ciclo de bênçãos que retorna ainda maior. Além de atrair favor, a generosidade constrói relacionamentos sólidos e abre novas portas. Provérbios 11:25 complementa: a pessoa generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse princípio vai além do dinheiro, abrangendo o tempo, habilidades e recursos. Ser generoso nessas áreas leva à prosperidade integral em todos os aspectos da vida. Ao investir generosamente em outras pessoas, fortalecemos laços e criamos redes de suporte que multiplicam as oportunidades e ampliam o impacto de nossos recursos. A Bíblia também traz ensinamentos práticos sobre a importância de economizar e investir para o futuro. Provérbios 21:20 afirma: na casa do sábio há armazenadas comidas finas e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Os sábios economizam e reservam recursos para necessidades futuras e oportunidades, enquanto os tolos gastam tudo o que possuem. Esse hábito de poupar prepara tanto para emergências quanto para novos investimentos. Eclesiastes 11:2 também ensina: divida o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Este versículo incentiva a diversificação de recursos, espalhando investimentos por diferentes áreas para reduzir riscos e garantir estabilidade. A prática de poupar e diversificar promove não apenas segurança financeira, mas também flexibilidade para aproveitar oportunidades imprevistas. Provérbios 6:6-8 traz um conselho valioso: observe a formiga, ó preguiçoso. Considere seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, supervisor ou governante e ainda assim armazena suas provisões no verão e junta seu alimento na colheita. Este exemplo nos ensina a importância de nos prepararmos para o futuro, poupando e investindo de forma consistente. Assim como a formiga trabalha arduamente para garantir sua sobrevivência, devemos construir uma base financeira sólida. A disciplina demonstrada pela formiga destaca o valor do planejamento antecipado,
mostrando que pequenos esforços diários podem gerar grandes resultados ao longo do tempo. Embora a dívida possa, em algumas situações, ser útil para impulsionar negócios ou aquisições importantes, a Bíblia alerta sobre seus perigos. Provérbios 22:7 declara: os ricos dominam sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A mensagem é clara: contrair dívidas nos coloca em uma posição de servidão ao credor. Por isso, é essencial gerenciar dívidas com cuidado e buscar quitá-las o mais rápido possível para preservar a liberdade financeira. Romanos 13:8 reforça: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois quem ama seu próximo cumpre a lei. Gerenciar dívidas com responsabilidade também reflete um compromisso espiritual, demonstrando nosso desejo de honrar a Deus em todas as áreas da vida. O Salmo 37:21 nos lembra: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo é generoso e dá com fartura. Quitar dívidas não é apenas uma questão de estratégia financeira, mas também de honrar nossos compromissos diante de Deus e da sociedade. Criar um plano para eliminar dívidas, começando pelas que possuem maiores taxas de juros, é um passo fundamental rumo à liberdade financeira. A honestidade no cumprimento de obrigações financeiras é uma expressão prática de fé, que fortalece nosso testemunho e relacionamento com Deus. A Bíblia também destaca a diligência e o trabalho árduo como componentes indispensáveis do sucesso. Provérbios 10:4 afirma: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. A riqueza, na maioria das vezes, não é fruto de sorte, mas sim de esforço contínuo e trabalho consistente. Colossenses 3:23 nos incentiva: façam tudo de coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para os homens. Essa orientação promove um espírito de excelência, seja em um emprego, negócio ou investimento. Trabalhar com dedicação não apenas atrai as bênçãos de Deus, mas também abre portas para novas oportunidades e crescimento em todas as áreas da vida. A prática de criar um orçamento não é apenas uma ferramenta moderna, mas também um princípio bíblico para o bom gerenciamento de recursos. Provérbios 27, 23-24 nos ensina: certifique-se de saber o estado das suas ovelhas, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, nem uma coroa permanece por todas as gerações. Durante os tempos bíblicos, a riqueza era frequentemente medida em gado, mas o princípio se aplica às finanças pessoais nos dias de hoje. Controlar e monitorar seus recursos financeiros garante que você esteja tomando decisões sábias e maximizando seu patrimônio. Planejar e organizar os gastos traz estabilidade e clareza, permitindo que seus objetivos financeiros sejam alcançados com menos esforço e mais eficiência. Lucas 14:28 questiona: qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Este ensinamento bíblico sublinha o valor de planejar antes de agir. Da mesma forma que se calcula o custo antes de uma obra, é essencial criar um orçamento financeiro para guiar nossas decisões. Um orçamento evita gastos impulsivos e garante que os recursos sejam aplicados de forma alinhada aos nossos objetivos. Provérbios 24, 3-4 complementa: com sabedoria se constrói uma casa, e com discernimento ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de riquezas raras e belas. A sabedoria no planejamento financeiro é a base para construir uma vida próspera e estável, permitindo espaço para economias, investimentos e paz interior. Em Filipenses 4:11-13, Paulo afirma: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de estar contente em qualquer e toda situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo nos ensina que o contentamento não é resignação, mas a capacidade de encontrar paz e gratidão, independentemente das circunstâncias financeiras. Quando somos gratos pelo que temos, evitamos a ganância e tomamos decisões mais sábias. 1 Timóteo 6, 6-7 reforça: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Essa passagem nos lembra que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas em como gerenciamos os recursos confiados a nós por Deus. A gratidão e o contentamento são pilares fundamentais para alcançar paz financeira. Mateus 6, 19-21 orienta: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Embora construir riqueza seja importante, devemos sempre priorizar o propósito eterno e o impacto espiritual das nossas escolhas financeiras. Provérbios 13, 22 declara: um homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Este versículo nos convida a pensar no legado que estamos construindo. Isso inclui não apenas riqueza material, mas também valores espirituais que beneficiarão as gerações futuras. Deuteronômio 8:18 lembra: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. A capacidade de gerar riqueza vem de Deus e devemos usá-la para cumprir sua vontade, deixando um legado duradouro que honre sua aliança. O Salmo 112, versículo 1-3, revela: bem-aventurados os que temem ao Senhor, que se deleitam grandemente nos seus mandamentos. Seus filhos serão poderosos na terra, a geração dos justos será abençoada. A riqueza e os bens estão em sua casa e sua justiça dura para sempre. Seguir os mandamentos de Deus traz prosperidade e bênçãos às gerações futuras. Quando nossas finanças estão alinhadas com os princípios divinos, construímos uma base sólida para a prosperidade de nossos descendentes. Provérbios 18:21 afirma: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que falamos sobre nossas finanças influencia nossas atitudes e decisões. Devemos usar palavras de fé e gratidão, como declarar: estou encontrando maneiras de gerar mais renda, em vez de enfatizar limitações. Por fim, Marcos 11:23 diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. As palavras de fé têm o poder de moldar nossa realidade. Declarar promessas bíblicas de abundância nos ajuda a alinhar nossas ações com a vontade de Deus para nossa prosperidade. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então você será próspero e bem-sucedido. Meditar na palavra de Deus e aplicá-la à sua vida financeira é um princípio essencial para alcançar sucesso e prosperidade. Declarar as promessas de Deus sobre suas finanças ativa sua provisão divina. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo trabalho.
A construção de riqueza raramente é um esforço solitário. Relacionamentos sólidos e colaboração multiplicam os recursos e os resultados. Buscar parcerias nos negócios, investimentos e crescimento pessoal é um princípio bíblico poderoso. Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Conectar-se com pessoas de mentalidade semelhante e que desafiem você a crescer, cria oportunidades para maior sucesso financeiro. Cerque-se de indivíduos que compartilhem valores e objetivos alinhados com os princípios de Deus. Lucas 6:31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Tratar os outros com bondade, respeito e justiça é tanto um mandamento bíblico quanto uma estratégia de sucesso nos negócios. Relacionamentos bem cultivados abrem portas para oportunidades inesperadas. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é fundamental na jornada financeira. Ela nos sustenta em momentos difíceis e nos encoraja a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Tiago 1:4. Sejam perseverantes até o fim, para que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Paciência e perseverança são essenciais para construir riqueza. Resultados imediatos são raros, mas a consistência nos princípios bíblicos leva à prosperidade duradoura. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Mesmo sem resultados aparentes, continue aplicando os princípios bíblicos de generosidade, economia e investimentos. A colheita virá para aqueles que perseverarem. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Os planos de Deus para você são maiores do que podemos imaginar. Quando alinhamos nossas finanças com seus princípios, permitimos que Ele nos abençoe de forma abundante. Generosidade. Uma porta para bênçãos. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo integral ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar tantas bênçãos que nem haverá espaço para guardá-las. O dízimo não é um fardo, mas uma oportunidade para experimentar as bênçãos de Deus. É a única vez que Ele nos convida a testá-lo, prometendo abundância em troca de fidelidade. Lucas 6:38. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será derramada no colo de vocês, pois a medida que usarem será usada para medir vocês. A generosidade ativa um ciclo de abundância. Quando damos com o coração, liberamos recursos para abençoar outros e recebemos de volta de forma multiplicada. Provérbios 11:25 ensina que a pessoa generosa prosperará e quem alivia os outros também receberá alívio. Este versículo sublinha como a generosidade é um canal de prosperidade. Ao estender a mão para ajudar o próximo, abrimos espaço para que a provisão de Deus também alcance nossas vidas. A verdadeira riqueza não se reflete apenas em bens acumulados, mas na capacidade de compartilhar e transformar a vida dos outros por meio de ações altruístas. A Bíblia nos orienta a buscar a sabedoria divina em todos os aspectos da vida, inclusive no gerenciamento financeiro. Tiago 1:5 afirma: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que dá a todos livremente e de boa vontade, e isso lhe será concedido. Pessoas bem-sucedidas financeiramente muitas vezes atribuem suas escolhas acertadas à busca de conselhos e discernimento. Assim, a sabedoria oferecida por Deus, disponível a todos que a pedem,
deve guiar decisões importantes, como investimentos e gerenciamento de recursos. Provérbios 16:3 instrui: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Dedicar seus objetivos financeiros a Deus é uma forma de garantir que suas escolhas estejam alinhadas com a vontade divina. Este princípio ressalta que o sucesso não depende apenas do esforço humano, mas também da bênção e da intervenção de Deus em nossos projetos. Isaías 48:17 reforça: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você e o guia no caminho em que deve andar. A direção divina é essencial para decisões financeiras sólidas, incluindo investimentos e gastos conscientes. Confiar no Senhor como guia em todos os aspectos da administração financeira assegura uma prosperidade sustentável e abençoada. Além disso, a generosidade não apenas beneficia os outros, mas também edifica um senso de comunidade e reciprocidade. Quando somos generosos, não apenas ajudamos quem está em necessidade, mas também criamos um ciclo de bondade que pode se refletir em oportunidades inesperadas. A generosidade traz alegria e Deus honra aqueles que compartilham com um coração sincero. Buscar a orientação de Deus em questões financeiras é uma prática que transcende a simples administração de bens. Essa busca nos ajuda a evitar decisões precipitadas ou baseadas em emoções, proporcionando uma clareza que apenas a sabedoria divina pode oferecer. Reservar momentos de oração para buscar direção financeira é um investimento espiritual que traz retornos incalculáveis. A fé em Deus também nos ensina a confiar que Ele proverá em momentos de escassez. A segurança não vem apenas da quantidade de recursos que acumulamos, mas do entendimento de que Deus é a fonte inesgotável de provisão. Esse senso de segurança espiritual nos permite avançar com coragem, mesmo diante de desafios financeiros. Mateus 6:31-33 nos exorta: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Este chamado lembra os crentes de priorizarem o reino de Deus, confiando que Ele suprirá todas as necessidades. Filipenses 4:19 afirma: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. A provisão divina transcende a lógica humana. Quando agimos com fé e colocamos Deus no centro de nossos planos financeiros, experimentamos uma abundância que não pode ser medida apenas por padrões terrenos. Hebreus 13:5 nos instrui: mantenham-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Este versículo destaca que a fé não se resume apenas a esperar pela provisão divina, mas também a encontrar contentamento no cuidado amoroso de Deus. Uma mentalidade milionária, alicerçada na fé, repousa sobre a confiança na promessa de que Deus proverá e sustentará suas necessidades. Mateus 6:24 alerta: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir tanto a Deus quanto ao dinheiro. Este ensinamento reforça que, embora a criação de riqueza seja um princípio bíblico, devemos evitar permitir que o dinheiro se torne o foco central de nossas vidas. O dinheiro deve ser uma ferramenta para glorificar a Deus, não o objetivo final de nossa existência. 1 Timóteo 6:10 adverte:
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não é o dinheiro em si que causa males, mas o apego excessivo a ele. Construir riqueza de acordo com os princípios divinos requer manter a integridade espiritual e evitar as armadilhas da ganância, permitindo que nossos corações permaneçam conectados a Deus. Lucas 12:15 também nos ensina: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. A verdadeira riqueza bíblica não é medida pela quantidade de bens acumulados, mas pela maneira como esses recursos são usados para cumprir os propósitos de Deus. A busca por prosperidade nunca deve comprometer nossa conexão com Deus ou nossos valores morais. Quando permitimos que os princípios de Deus moldem nossa abordagem financeira, encontramos equilíbrio entre buscar prosperidade e manter uma vida de fé. Isso significa aprender a priorizar o reino de Deus, mesmo enquanto trabalhamos para alcançar nossos objetivos materiais. Esse equilíbrio nos livra de cair na armadilha do materialismo e nos capacita a usar nossa riqueza para um impacto eterno. Além disso, a prática da gratidão pode transformar nossa relação com o dinheiro. Reconhecer as bênçãos diárias, grandes ou pequenas, ajuda a evitar o desejo constante de mais e reforça a confiança de que Deus sempre proverá. A gratidão não apenas enriquece o espírito, mas também alinha nossos corações com os propósitos de Deus, permitindo-nos administrar melhor o que temos. Finalmente, a oração desempenha um papel fundamental na busca de uma mentalidade financeira saudável. Pedir a Deus sabedoria e discernimento para tomar decisões financeiras é um ato de humildade que reflete nossa dependência dele. Ao alinhar nossos planos financeiros com sua vontade, experimentamos não apenas avanços materiais, mas também uma paz que transcende qualquer balanço bancário. Feche os olhos e ore. Pai Celestial, venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão, buscando Tua sabedoria e orientação. Obrigado por revelar os segredos da riqueza por meio da Tua palavra, ensinando-me a ser um mordomo sábio dos recursos que confiaste a mim. Senhor, transforma minha mentalidade para se alinhar com Teus princípios de prosperidade. Ajuda-me a gerenciar minhas finanças com integridade, fé e propósito. Peço discernimento em cada decisão financeira que tomar para investir com sabedoria, economizar diligentemente e dar generosamente, abençoando os outros. Remove qualquer medo ou ansiedade sobre provisão e substitua-os por uma fé inabalável em Tuas promessas. Ensina-me a ser contente e livre do amor ao dinheiro, sabendo que a verdadeira riqueza está em obedecer a Ti. Abençoa o trabalho das minhas mãos e permite que os recursos que administro glorifiquem Teu nome. Ao aplicar esses princípios bíblicos, que eu experimente avanços que vão além do que posso pedir, pensar ou imaginar. Que esta riqueza não apenas abençoe minha vida, mas crie um legado de justiça, generosidade e amor para as gerações futuras. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.